Oi, pessoal. Imaginemos uma civilização perfeita, onde cada indivíduo ocupa seu lugar de acordo com seu estado de consciência. Mas esse lugar não tem nada a ver com status de rico ou pobre, superior ou inferior, como conhecemos, já que se trata de uma sociedade onde não existem castas, onde todos são absolutamente iguais e importantes e, portanto, compartilham dos mesmos direitos e deveres. Uma sociedade que vive em perfeita harmonia com as leis universais, naturais e evolutivas, onde os líderes assim o são de fato, por conta da admiração e respeito que despertam, instituídos em função da sua virtude, consciência e exemplo, e não por qualquer tipo de imposição relacionada a qualquer tipo de poder. Aliás, questões de poder e equidade são questões banidas e inexistentes nessa sociedade perfeita, onde as pessoas se alimentam apenas de mel, grãos e frutos que são abundantes para todos, compartilhados igualitariamente, do mesmo modo como acontece com o conhecimento e a informação. Neste mundo, os velhos são sábios e respeitados conselheiros, ao passo que as crianças são responsabilidade de todos e o que une as pessoas nos casamentos são apenas o amor, a espiritualidade, o carinho e respeito. E não existe o conceito do clã familiar, já que toda aquela humanidade é uma só e única grande família. Também não existe dinheiro ou padrão monetário. Na verdade, nada que valorize alguma coisa em detrimento de outra, porque tudo está disponível para todos e é igualmente importante. Imagine essa civilização onde o trabalho é sempre uma fonte de alegria e realização. Trabalha-se para a manutenção e progresso do todo, e não apenas para si, para satisfazer as suas necessidades de sobrevivência, já que as pessoas não precisam de nada. Por isso, todos fazem aquilo que de melhor sabem fazer para que o todo prospere em harmonia e felicidade. Deste modo, o prazer em servir ao todo acaba sendo a recompensa que todos buscam. É a perfeita expressão do uno pelo todo e do todo pelo uno. Dentro desse estado sublime de existência, a humanidade vive em profunda harmonia entre si e todas as hierarquias criadoras, e deste modo as pessoas são felizes, justas e equilibradas, e, portanto, não existem discórdias, guerras e conflitos. Nesta civilização, a ciência e tecnologia são avançadíssimas em comparação com tudo o que aqui conhecemos. E a saúde de todos é excelente, sendo que não existem doenças e sofrimentos. E assim, a vida flui em deleite e em conexão perfeita com a divindade. E, portanto, as pessoas vivem muitos anos, e quando chega o momento da morte, fazem sua transição tranquilamente para os planos mais elevados, sem medo, dor ou sofrimento. Elas simplesmente se desprendem, assim como uma borboleta abandona seu casulo, e por isso não existe nem a dor da perda ou da separação. Ali não existe necessidade de religião, uma vez que todos se encontram religados à sua mônada, à sua essência espiritual, através do seu desenvolvimento interior. É assim que funciona a civilização que existe no interior flamejante da Terra, onde não existem exércitos, guerras e conflitos, porque não existem comandantes e comandados, já que tudo flui naturalmente como o grande rio da existência universal. No topo de tudo isso, como um dirigente, existe uma espécie de monarca universal, que, pelo seu avanço espiritual e evolutivo em termos de consciência, é a expressão do próprio Deus. E por isso, detém em suas mãos tanto o poder temporal da espada como o espiritual representado pelo báculo sacerdotal. Lembrando que ali a espada significa honra e sabedoria e é usada apenas para defender, jamais para atacar. E este monarca é chamado de Rei do Mundo, conhecido como Melquisedeque das tradições, Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Estamos falando de uma forma agartina de estrutura social
que recebe a denominação de sinarquia e significa, entre outras coisas, o governo do mais apto. E não é difícil a gente perceber o quanto isso nos parece utópico em relação aos dias atuais. Mesmo assim, sob essa regência, a humanidade terrena teria vivido durante toda a chamada Idade de Ouro, até que tudo se rompeu por ocasião da queda Atlante, quando os homens, ludibriados pelos instintos e desejo de poder do ego inferior, acabaram por escalar as altas muralhas da cidade onde os reis divinos habitavam, juntamente com sua corte e hierarquias criadoras, devorando seus corpos físicos, e através desse episódio sangrento e de dor para a divindade, foi rompida toda a harmonia que reinava até então, e como consequência disso, Atlântida teria se esfacelado, tragada pelas ondas revoltas do mar. E das suas floridas e orgulhosas alamedas de outrora, não teriam restado mais que os escombros que jazem na escuridão profunda do Atlântico, habitada por monstros marinhos, como testemunhos daqueles dias de glória. Conforme a gente já viu em vídeos anteriores, depois dessa tragédia, acabou restando aos homens da superfície terrena restabelecer aquele equilíbrio inicial, o que seria uma das causas das manifestações de todos os avatares e mestres de luz para guiar a humanidade de volta à sua condição primordial, porém agora acrescida da experiência objetiva. Com isso, aquela conexão que antes possuíamos naturalmente, agora passa a ser algo a ser conquistado por cada um, e assim vão surgir os colégios iniciáticos para que as pessoas se reintegrem às suas consciências superiores através de seus próprios esforços. Dentro disso, foi criado o conceito da existência de um governo espiritual do mundo, a grande fraternidade branca, ou Suda Dharma Mandalam, a qual exerceria algum tipo de influência sobre os governantes da Terra, sejam eles religiosos ou políticos. E a sua função seria a ampliação e sutilização da consciência humana através do florescimento da cultura, das ciências, das artes e das civilizações, para que houvesse o restabelecimento da sinarquia na face da Terra e retorno da Idade de Ouro, e com isso Agartha poderia finalmente subir à superfície. Mas como tudo é polar neste plano, as forças involutivas também teriam estabelecido seu reinado ao tentar exercer sua influência sobre esses mesmos líderes, agora com finalidades nefastas e destrutivas para evitar a realização da chegada da nova era. Dentro disso, muitos governantes vão acabar sendo associados, então, a diferentes ordens ocultas ligadas tanto ao movimento da luz quanto ao das trevas, o que daria origem a tantas narrativas conspiratórias, nem sempre verdadeiras e muitas vezes fantasiosas, que lotam as redes sociais, onde de repente os planos e projetos ocultos do mal contra o bem acabam sendo alardeados para todos, o que já não os faz tão ocultos assim. Exista ou não essa realidade paralela, o importante é que isso abre as nossas mentes para as novas dimensões de pensamentos e possibilidades, o que por si só já representa algum tipo de avanço ou expansão, principalmente da mente abstrata, através da imaginação. Acaba tendo uma função similar aos contos de fadas para crianças. E assim, então, chegamos nestes dias de aceleração kármica, onde tudo acaba virando um jogo onde o bem e o mal se digladiam, tanto pelo avanço quanto pelo retrocesso da humanidade. Mas é importante que a gente entenda que na mente divina não existe o bem e o mal, mas sim a existência de uma estratégia evolutiva para acelerar o nosso crescimento. Com o passar do tempo, os conceitos de direita e esquerda da Revolução Francesa foram estabelecidos como opositores naturais, onde cada um deles se vê como o lado do bem, sendo que tudo aquilo que não está emparelhado com as suas ideias acaba por ser expressão do suposto mal, ou seja, o seu opositor. É o auge do maniqueísmo, da equidade,
onde eu sou sempre o certo e tudo aquilo que me incomoda ou desagrada passa a ser o errado, o destrutivo, que precisa ser extirpado a todo custo. Pelo fato desse tipo de pensamento ser muito próximo aos conceitos religiosos do segundo circuito neural, onde se encontra a maioria esmagadora da humanidade, com o passar do tempo, essa influência do pensamento religioso vai nos apontar que de um lado estaria Deus e do outro o demônio, ainda que de modo inconsciente. Como todo mundo se julga supostamente ao lado de Deus, salvo exceções, então as pessoas vão passar a procurar líderes com características populistas e messiânicas e predestinados, de certa maneira, que venham defender os fracos e oprimidos, fazer a justiça e assim restabelecer aquele paraíso primordial que ainda existe na memória inconsciente de cada um. E para justificar suas escolhas, muitas vezes vão se utilizar de frases de livros sagrados e profecias, bem como de simbolismos ocultos e herméticos, e arquétipos do inconsciente coletivo, interpretados de acordo com a sua conveniência, para apontar este ou aquele salvador da pátria. E quando isso acontece, quando o governo desse suposto ungido se estabelece, então seria a vitória do próprio Deus contra as forças destruidoras do mal, e sob sua diligência viveríamos novamente a tão sonhada paz. E por conta disso, acabamos vivendo uma espécie de Armagedon, onde os atos e manifestações políticas muitas vezes se confundem com manifestações religiosas por parte de muitos, através de correntes de oração, invocando a intervenção divina para que o seu líder ou ideologia sejam vitoriosos. Inclusive, acontecendo dentro de cultos religiosos, templos e igrejas através de seus ritos. Alguém tem dúvida que a polarização direita e esquerda não acabou ganhando contornos religiosos? Estamos ou não numa espécie de guerra santa? Existe muito pouca diferença entre o vício, principalmente do jogo, a política e a religião. Se por um lado o vício nos aliena da realidade objetiva, as demais se apoiam na crença voltada ao reconhecimento de alguém hierarquicamente superior a nós, em termos espirituais ou de consciência, e ao qual devemos seguir e obedecer incondicionalmente, o que nos levaria à cegueira e fanatismo, capazes de provocar guerras, mortes e sofrimentos por uma causa supostamente libertadora que deve ser conquistada a qualquer preço, de acordo com a ideologia que representa. Mas essa questão, essa tentativa de unir poder espiritual com o político, é coisa que já vem ocorrendo há muito tempo, portanto não se trata de nenhuma característica especial dos nossos dias. Nos Himalaias, até recentemente, essa visão sinárquica de governo ainda persistiu através da tradição dos Budas vivos, que seriam a própria expressão do rei do mundo. No Oriente Médio, com seus ayatolás, na tradição hebraica, como Salomão e Davi, descritos no Velho Testamento, e até mesmo com o Papa, que é o chefe de Estado do país do Vaticano. E assim como também nas ditaduras, onde as religiões são abolidas para que o ditador seja o único objeto de fé e adoração. Tudo isso seriam memórias remanescentes, deturpadas, é claro, daquele conceito do rei do mundo com seu báculo e espada. Mas como a própria história nos mostra, esses países sempre estiveram e estão muito distantes de serem considerados um oásis de paz, justiça e felicidade para seus povos. Uma vez que a sinarquia precise ser instaurada para que haja a volta da Idade de Ouro, ou a volta da Idade de Ouro ser capaz de restaurar a sinarquia, percebemos que isso não é algo a ser imposto de fora para dentro, mas sim que ela surge como resultado espontâneo e consequente do desenvolvimento humano em todos os sentidos. Ela é uma consequência natural da conexão humana com seu próprio Deus interior. É o resultado natural da caminhada evolutiva e não um movimento político ou ideológico a ser imposto para a humanidade como a tábua de salvação para todos os seus problemas, como imaginam alguns,
pois isso deturparia sua própria essência. Se antes, nas primeiras raças da humanidade, chamadas adâmica e hiperbórea, estas eram guiadas como um rebanho ou cardume por um rei pastor que representava uma divindade externa coletiva, na sinarquia, essa mesma humanidade passa a ser guiada por uma divindade interna desenvolvida em perfeita harmonia com o eterno Criador que existe em tudo e em todos, tanto dentro quanto fora de nós. Portanto, não é algo onde a gente vá fundar um partido e angariar votos das pessoas e apontar quem são os líderes espirituais e políticos, ao mesmo tempo a serem seguidos, cuja missão seria limpar a política e elevá-la ao seu verdadeiro sentido, no mais alto dos patamares, extinguindo as vaidades e lutas pelo poder, tudo em vista apenas do bem-estar do planeta e de todos os seres que nele habitam. Bem Odorico Paraguaçu esse discurso, né? E uma vez, tendo esses líderes predestinados tomado posse, isso seria então um indício da implantação de um governo sinárquico espiritual na Terra. Gente, isso é delírio, isso é Netuno retrógrado a todo vapor. Não é de fora para dentro que essas coisas acontecem, nunca foi e nunca será. Falo isso porque quando falamos em termos de nova era e transição dos ciclos, esse tema sempre acaba fatalmente ressurgindo, sendo que muitos de vocês já devem ter percebido isso. E é importante que a gente compreenda que o novo não se implanta ou constrói em velhas bases, pois estará condenado a ruir. Por isso, a ação plutônica que estamos passando. Nestes casos, os colégios iniciáticos, como representantes do divino, que literalmente significa o amanhã, deveriam de nos trazer o padrão libertador do novo, ao invés de agir do mesmo modo que o velho, pois se cabe ao Brasil, como farol guia da nova civilização, mostrar novos caminhos para a humanidade, como ele vai fazer isso se nos aliamos aos velhos caminhos, aos velhos padrões, e alimentamos mais ainda tudo aquilo que deveria ser extinto ou transmutado? O homem que não se transforma não pode causar transformações. O Brasil precisa se transformar para despertar o mundo. Todos os líderes que escolhemos, tanto os políticos quanto espirituais, e com eles nos identificamos, são reflexos de nós mesmos. O que está em cima reflete aquilo que está embaixo, e não há como modificar isso. O problema é que estamos sempre acomodados, pedindo e esperando que a solução venha do lado de fora e muito pouco fazendo por nós. Faça por ti e eu te ajudarei, já nos dizia o Cristo. Como precursores da ordem sinárquica, esse seria o verdadeiro trabalho dos colégios iniciáticos, despertar pessoas para que estas, uma vez despertas, passassem a modificar a consciência no seu entorno e interferir na vibração coletiva de modo positivo, o que acabaria refletindo na qualidade dos líderes em geral em todos os setores. Colégios iniciáticos devem ser repositórios da verdadeira espiritualidade, sem serem vistos ou assumirem o papel de religiões, promovendo ao mesmo tempo a compreensão e respeito a todas elas, já que a religião, como conhecemos, faz parte da era de peixes e, portanto, do ciclo passado. A busca pelo poder corrompe a busca espiritual. E esta, uma vez corrompida, fica cada vez mais distante de seu papel de religar o homem com seu princípio eterno e imortal, ou seja, segue o caminho oposto ao que conduziria ao verdadeiro movimento sinárquico. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se dermos a César o que é de Deus e vice-versa, o que acabará acontecendo? Um caos, por certo. Seria a mesma coisa que usar estruturas religiosas para pedir voto a este ou aquele candidato, em detrimento ao que se cumpra a vontade da lei, que seria o seu verdadeiro papel, pois estaríamos voltados aos interesses particulares de grupos ou oligarquias. Ao avaliarmos isso, finalmente percebemos que a sinarquia
deve ser algo a ser conquistado pela humanidade apenas quando esta atingir o estado de desenvolvimento do sétimo circuito neural, que é um circuito de integração cósmica. Se formos pensar que a grande e esmagadora maioria das pessoas ainda está no segundo circuito, como essa polarização que vivemos atualmente nos comprova, vemos que ainda nos resta um longuíssimo caminho a percorrer, e enquanto o último homem não atingir esse estágio, a Terra não estará apta a reviver plenamente seus dias paradisíacos da Idade do Ouro. Teremos, no máximo, breves lampejos disso, enquanto ainda deturparmos tudo aquilo que é divino pela nossa própria ignorância. Mas essa implantação plena do divino só deve ocorrer no término da conclusão da nossa evolução planetária, que se dará apenas no final da raça dourada. Ou seja, houve uma raça adâmica, depois outra hiperbórea, em seguida uma lemuriana, depois a Atlante, até chegar na nossa raça atual, que é a ariana, e todos os continentes onde essas raças que nos antecederam vieram a existir, acabaram sendo destruídos. Isso significa que é necessário que a Terra que conhecemos cataclisme, dando final à raça ariana e depois de um longo período de milênios, tenha início uma nova raça num continente que surgirá, onde hoje existe a Antártida, já que o caminho evolutivo do itinerário de Ó segue de oriente para o ocidente e de norte para o sul planetário. Isso quer dizer que é só no final dessa raça dourada que então a sinarquia terá condições verdadeiramente de existir. Ou seja, resta-nos ainda muitos milênios. Existe um conto do sufismo onde havia um homem chamado Nasruddin, que certa vez estava despejando coalhada num lago para que este virasse iogurte. Alguém que estava passando nesse momento, ao ver isso, lhe questionou: "Mas você não sabe que isso é impossível?" Ao que Nasruddin lhe respondeu: "Eu sei, mas vai que uma hora dá certo." Assim vejo a implantação da sinarquia nos nossos tempos, mas não custa nada sonhar. Alguém precisa manter a chama na escuridão, mesmo sabendo que ela não vai transformar a noite escura num dia ensolarado. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.